Fala galera, aqui é o professor André Radakac, estamos no canal Em Direita. Antes de começar o nosso vídeo, já curta, comente, compartilhe para ajudar o nosso canal, expandir nossas ideias e aumentar a visualização para que a gente possa promover mais conteúdos de qualidade para você. Hoje estamos começando um quadro do nosso canal de entrevistas e estou recebendo aqui meu amigo Henrique Farias. Crescemos juntos aí na cidade de Machado e hoje ele é engenheiro agrônomo e ele trabalha na área de produção alimentícia. Então, boa noite, Henrique. Boa noite, André. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite, poder fazer parte do quadro do seu canal. E eu gostaria de trazer alguns assuntos que são da minha área de trabalho, que são importantes a gente debater, né? Que tem a ver com a oferta de alimentos, a produção de alimentos no mundo e tentar desconstruir alguns mitos, algumas falácias sobre o agro. Ok? Excelente. Para darmos início então a essa conversa, vamos começar fazendo uma contextualização histórica dessa questão alimentícia, né, dando um ponto de partida para que o ouvinte, né, nosso espectador, possa entender qual foi o ponto de partida dessa questão alimentícia e a relação disso com a agricultura. Bom, essa preocupação com a segurança alimentar é muito antiga, né? No século XVIII, um pastor da igreja anglicana, Malthus, criou a teoria malthusiana, que ele dizia que a população ia se reproduzir de forma muito rápida, né? Enquanto a oferta de alimentos não ia acompanhar e as pessoas iriam entrar em colapso, a humanidade iria entrar em colapso, ok? A teoria dele não se concretizou ainda. Por quê? Porque, primeiramente, por que ela não se concretizou? Porque ele não previu o avanço tecnológico, né? Então, hoje em dia, a gente tem muitas coisas que influenciam, né, para que hoje a gente possa produzir mais alimentos e alimentar a população inteira. Mas essas mesmas coisas que são as responsáveis por garantir a produção de alimento a nível mundial, né, lembrando que hoje temos quase 8 bilhões de pessoas no mundo, né, esses mesmos assuntos eles são demonizados. Por exemplo, o agrotóxico, né? Vamos falar uma coisa, os agrotóxicos. O ano passado, né, a gente viu na mídia várias notícias de que nunca se liberou tantos agrotóxicos, né? Foram liberados 400 e tantos registros de 400 e tantos produtos, né? Se você for analisar, né, primeiramente, quem lê essa matéria, essa manchete nessa matéria, às vezes nem abre a matéria para ler, vê só a manchete. Já fala, meu Deus, entrou outra política aí, tá liberando tudo, vai soltar veneno, vai envenenar todo mundo, né? Mas se você for fazer uma análise técnica e ver o que liberou, vamos ver o que aconteceu, né? 98% desses produtos eram produtos que já tinham. Só que abriu o mercado para outras empresas poder produzir. Ou seja, genérico. Resumindo, genérico. Somente 2% são de novas moléculas, né? Ah, tá, mas tem novas moléculas. Mas elas podem ser moléculas menos tóxicas, né? Antigamente, você tinha o primeiro registro de agrotóxico no Brasil foi em 1959, o DDT. Ele matava tudo e ele era muito tóxico. Ele foi proibido em 85. Por quê? Porque desenvolveram as novas moléculas mais seletivas, menos tóxicas, para poder repor. O que aconteceu então foi quebra de patente. Quebra de patente, abertura de mercado, né? Outras pessoas podem produzir, né? E isso vai trazer o alimento mais barato na mesa, né? Outra coisa, outra tecnologia que é muito demonizada, os transgênicos, né? Transgênicos são coisas super seguras, né? E o pessoal tem medo, porque tem medo do que não conhece. Ah, mas nossa, não gostamos de transgênico. Mas então tá bom, se não puder usar os agrotóxicos nem transgênico, não ia ter alimento para todo mundo já não. A teoria já ia ter se concretizado, né? Então o Malthus não previu o avanço tecnológico que aconteceu, né? Então hoje nós produzimos muito mais do que a população cresceu, tá? Vamos fazer uma comparação, 76 para 2021, em 45 anos, né? A produtividade média do milho aumentou 3,5 vezes,
Do arroz, 4,5 vezes, né? Da soja, quase 3 vezes aumentou a produtividade. Em E a escala população... global. Isso, em escala... Não, tô falando só da produtividade média do Brasil. Certo. Né? E a população mundial e a população do Brasil, nesses mesmos 45 anos, nem dobrou. Então a produção desses alimentos que eu citei como exemplos, eles aumentaram 3 ou 4 vezes e a população aumentou só 2. Ou seja, por enquanto estamos tranquilos. Só que vai até quando a gente não sabe. Certo. E quais que são os problemas que a gente enfrenta hoje nessa questão? Bom, nós hoje temos abundância de recursos naturais. Chove muito, né? A gente tem água, a gente ainda tem bastante floresta, a gente tem muitas coisas, certo? Só que a população continua crescendo muito, né? E a gente está degradando o ambiente. Vai chegar uma hora que a falta de recursos naturais vai barrar esse avanço de aumento de produtividade e aí vai chegar uma hora que pode faltar. Então hoje a gente precisa discutir seriamente 2 coisas para garantir as gerações futuras. 2 coisas muito importantes, que é contenção do crescimento populacional, né? As pessoas precisam se reproduzir menos, né? E precisamos analisar a área ambiental e poluir menos. Mas essa poluição não é só da Amazônia, que destruiu a Amazônia tudo. Não, Fogo na Amazônia. Fogo na Amazônia, ai meu Deus, Pantanal. Verdade, não, é uma pena que queima o Pantanal, que queima a Amazônia, né? Sim. Mas também, e a cidade? A cidade, ela é muito destruidora do ambiente, né? O que uma cidade faz com o rio, né? Porque a maioria das cidades não tem 100% do esgoto tratado. Precisa ter. Precisa tratar e precisa segurar o aumento da população. Só que isso não é discutido hoje. Por quê? Porque isso vai afetar gerações muito longe e a gente nem tá sabendo. Mas Henrique, já não é comprovado que é quase que um fenômeno natural, que a cada década a população vem reproduzindo menos? Já não é um fenômeno natural? Né? Em 1960, 70, cada família tinha 5 filhos. Hoje nós estamos na média de 1,7 filhos por casal. Isso já não é uma efetividade dentro daquilo que você está falando? Sim, isso já é. Mas precisa se discutir mais. Precisam ter mais ações, né? A sociedade civil e a classe política precisa discutir mais ações, né? Não vou falar que não existe ações para conter o crescimento populacional. O SUS tem um programa de métodos contraceptivos, né? Educação sexual nas escolas é se discutido, né? É ensinado, e isso já tem impactos, mas precisa ter mais. E há algumas atitudes políticas, alguns programas políticos que, na verdade, influenciam o aumento. Os programas sociais, o Bolsa Família, por exemplo. O Bolsa Família, ele parece que ele induz que as pessoas tenham mais filhos, né? O êxito de um programa social não é quantas pessoas entram, né? Os governos de esquerda falaram, demos Bolsa Família, não sei quantas, para quantas mil famílias, beleza. Mas esse não é o êxito. O êxito é quantas saem. E então precisam ter, não só isso, né? Diversas outras discussões para tentar conter esse crescimento populacional. Eu acho que pode ser um problema muito grande. Eu acho que essa abordagem tua vem de um viés, né? De um olhar liberal, né? De um olhar liberal, se não me engano, é de Mises, né? Que fala que o sucesso de um programa não é quantas pessoas entram neles, mas quantas pessoas saem, né? O êxito do Bolsa Família será quando ninguém precisar mais de Bolsa Família, né? Porque todos têm emprego, todos produzem, empreendem, geram renda. Não é mais ou menos nesse sentido? Sim. Né? Muitas coisas, elas são feitas para que as pessoas não saiam, né? O movimento sem terra, por exemplo, os governos de esquerda não quiseram fazer a reforma agrária. Nunca quiseram. Por quê? Porque se faz reforma agrária e a pessoa vai sair ali do movimento e vai lá trabalhar,
Ele vai estar muito ocupado trabalhando para fazer parte do exército, Da militância. da militância, né? Sim. Algumas falácias. O movimento do Sem Terra dizem que são os maiores produtores de orgânicos do Brasil. Bom, produzem bastante, mas eu não sei se são os maiores. Né? Creio que não sejam os maiores. Há muitas coisas, é muito fácil soltar uma notícia. Por exemplo, o Lula sempre falava que 70% da produção de alimento era da agricultura familiar. Quem falou isso foi o ministro dele, ministro da Reforma Agrária. E esse cara inventou isso. Não existe nenhuma... Não existe dados que comprovam que 70% da produção de alimentos do Brasil é feita pela agricultura familiar. Né? Tem uma importância imensa, agricultura familiar, né? Mas 70% é muito fácil criar um número. Sim. São as falsas teorias, né? São as falsas teorias. Certo. Mas, Henrique, dentro do tema primordial, que é essa questão da subsistência e dessa relação da agricultura com a subsistência, com a permanência do indivíduo aqui na Terra, como que você enxerga isso? Vai chegar uma hora que vai acontecer o quê? Como que esse colapso vai se dar? Esse colapso vai se dar muito lentamente. Muito lentamente. Então eu não vou ver isso. Você não vai ver. Essa bomba vai explodir na mão dos bisnetos, dos tataranetos. 50, 100 ou mais. Gerações que você não vai conhecer. E dentro de uma geração você não vê tanta coisa, né? Então isso vai cada vez aumentando e isso vai ser um problema. Vai ser um problema. Porque uma hora os recursos naturais vão faltar. E aí, a hora que isso faltar, vai ter muita gente. Porque vamos supor que se faltasse hoje, você ainda tem 7,8 bilhões de pessoas. Né? Mas na hora que faltar recurso, quando tiver 10, 20, 30, 40 bilhões de pessoas no mundo. E quando você fala de recursos naturais, você está falando de quê? De água? De água. Solo fértil? De água. Por exemplo, não vai acabar... tá acabando a água no planeta. Não, a água não vai acabar. Né? Não vão pegar a água quando foguete mandar pra lua. A água não acaba. Né? Mas a água, ela vai se contaminando, né? Rios vão morrendo, né? Aí você começa a ter menos chuva em determinado lugar, mais chuvas em outros lugares. Quando você começa a ter quebra nas produções. E aí isso vai aumentando, vai aumentando. Esse aumento de geadas que a gente vive hoje, né, muitas vezes um desequilíbrio, ele vem desse início, dessa escassez no mundo, ou a gente passa por ciclos? Nós passamos por ciclos. Nós temos ciclos e esses ciclos são longos. Então muitas vezes a pessoa acha que o clima do planeta está mudando e às vezes não é assim. Pode ser um El Niño, um Laninha, que por alguns anos pode trazer mais chuva ou menos chuva e ter isso. Só que pode sim. Né? Os que nós temos hoje, por exemplo, tivemos geadas muito fortes ontem, né? Tivemos algumas semanas atrás. Pode ser por culpa disso? Pode. Ou pode não ser. Mas uma hora com certeza vai ser devido a isso. Devido à destruição dos recursos, destruição das florestas. E então precisa começar a se debater hoje. Continuar debatendo hoje. Avançar no debate. Né? E que a classe política tenha mais vontade de debater isso, porque não é muito do interesse do político debater isso, né? Porque o político vai falar para reproduzir menos o seu reduto eleitoral, onde ele se fez e aonde as raposinhas estão vindo ali crescendo para serem as próximas gerações de políticos. Então, talvez seja aí a falta do interesse da classe política. Então, esse é um canal de política de direita, né? São novas ideias, né? Você entrou na política, você está nas esferas municipais de política. Então, se você avançar
quem estiver vendo aí, que for da classe política, que serão os nossos governantes, né, nos próximos anos, por favor, se discuta isso, porque é importante. Porque é importante que uma hora não vai dar para produzir alimento para muita gente que vai ter. E para tanta destruição da natureza que vai ter. Mas por enquanto estamos tranquilos, tá? Você que tá vendo, você vai ter água, você vai ter comida, você vai viver não precisa bem. de... Teu filho também, Não tá precisa de tranquilo. estocar água. Teu neto também, tranquilo. Estocar vento também não precisa ainda não, tá estocar vento, tranquilo. Não. vai precisar Mas de as estocar gerações vento. futuras vão passar, vão ter muitas coisas. Certo. E isso é uma coisa... Assim, muitas pessoas hoje estão preocupadas, né, com esse futuro. Algumas pessoas pensam nisso. Pensa, por exemplo, você tem aí, manda o rover lá pra Marte, pesquisar a vida em Marte, pesquisar as coisas em Marte. Você vê as imagens daquele robozinho andando em Marte lá. Às vezes você olha e fala assim, que tá fazendo o quê lá? Gastou bilhões pra ir lá, não tem nada, só tem pedra, não tem nada, você tá vendo... Cara, aquilo ali que pode parecer nada, eles podem encontrar alguma coisa que pode fazer com que nosso planeta não seja aquilo daqui 500 mil anos. Entendi. Porque as coisas, o nosso planeta é finito. É finito. Henrique, e me fala uma coisa, né? Avançando no debate da questão política, quais políticas públicas elas têm que ser pensadas, né, ou repensadas, para que a gente consiga, não evitar, mas desacelerar esse processo de degradação do meio ambiente? A questão do saneamento básico. A questão do saneamento básico, né? A questão da derrubada das florestas, né? Então a gente precisa tentar guardar os nossos recursos ao máximo para que esse colapso e esse fim deles sejam mais adiante. Né? Entendi. E na questão do crescimento populacional, pode ter mais incentivos, talvez incentivos fiscais. Né? Por exemplo, o imposto de renda para quem tem até X número de filho é uma alíquota, e quem quer ter, porque não vai proibir ninguém de ter filho. Se você quiser ter 5, 6, 8 filhos, todo mundo tem direito de ter quantos filhos. Mas talvez você precisa pagar mais imposto de renda para ter tantos filhos. Porque você precisa financiar a degradação que esse número maior de pessoas que você quer colocar no mundo vai causar. Então isso seria uma ideia, isso seria uma política. Uma política pública a ser discutida. A ser discutida, né? A nível nacional, né? Isso. Aí funciona, porque dói no bolso. O que dói no bolso, funciona. Entendi. Né? E não dá incentivo de dar milhares de bolsas, né? E não tentar tirar as pessoas dos programas sociais, porque você vai estar só alimentando isso. Cada pessoa ganha X por filho, vai reproduzir para ganhar mais. É o contrário. É o contrário, a gente precisa ter menos pessoas e não fomentar fazer mais pessoas. Entendi. E nessa questão da preservação do meio ambiente aí, entra uma questão que me pareceu controvérsia aqui, pelo menos aparentemente, né? A pessoa tem que manter, né, a natureza, manter as áreas ecológicas dentro da sua terra, ao mesmo tempo ela tem que produzir, né? Aí como que funciona isso? Por exemplo, se eu tenho uma terra lá que 90% é mata e eu quero produzir, como que eu faço? Eu uso só os 10%? Eu posso avançar para essas áreas ou eu não posso? Como que funciona essa questão? A legislação do Brasil prevê que determinado bioma você tem que manter determinada porcentagem. Aqui na nossa região é 20% de reserva legal, outras regiões 35%, na Amazônia 80%, né? E isso precisa ser respeitado. Mas isso também precisa de incentivo. Vou dar um exemplo de uma política de preservação do meio ambiente dos Estados Unidos, tá? O governo paga para alguns produtores que têm uma área nativa. A área nativa não é só nativa de árvore, tá? Pode ser nativa de grama. Dependendo do bioma, é uma grama. Por exemplo, os pampas gaúchos, né?
a região lá do sul, né? Lá, os pampas, predominância dos capins dos pampas, né? Então, se você tem uma área que você precisa preservar, talvez tenha algum tipo de benefício, uma isenção fiscal para que incentive o produtor a preservar, porque ele quer produzir na terra, né? Mas se ele não pode produzir, aí se o poder público não oferece nenhum tipo de benefício para que ele mantenha aquela área, ele vai encontrar maneiras de destruir nelas os outros para produzir. Sempre foi assim. Não vamos romantizar o debate, sempre foi assim. Sempre foi assim, né? E todo mundo tem a parcela de culpa. Ah, desmatamento, eu não desmato nada. Mentira, você desmata, você já desmatou. Teu avô teve que desmatar pra você. Onde que é a sua casa? A sua casa ali era uma floresta, né? A casa de todo mundo era uma floresta. Ah, essa culpa eu não carrega? Não carrega sim, você já nasceu com ela. Né? Só que precisa parar, né? Se conter o crescimento populacional, não precisa abrir mais áreas. Imagina que congelasse o mundo hoje. Fizesse uma mágica que, a partir de hoje, não vai desmatar mais nada. O que já abriu vai ficar aberto. Não vai recompor nada também. Não vai plantar nenhuma árvore. Mas também não vai cortar nenhuma mais. Beleza, só vai produzir com a área que já está aberta. Né? A tecnologia, o avanço tecnológico vai suprir, continua crescendo. Né? Só precisa reduzir o crescimento populacional. Então a chave é desenvolver políticas públicas que vai trabalhar, né, nesse avanço desse crescimento populacional, que vai esbarrar na questão de manter as áreas florestáveis que a gente tem e a questão ambiental dentro das cidades, Sim. que é a preservação dos Sim. recursos naturais. Sim, sim. Eu acho que a preservação do recurso natural é o que a gente mais está em falta, né? É. Porque o homem, ele destrói mesmo. O homem destrói mesmo e no último século destruiu o crescimento, né, da destruição. Foi enorme. No último século, o seu bairro veio no último século. Sim. Né? O bairro, provavelmente quem está assistindo também veio no último século. Tiveram que ir lá derrubar. Né? O que você comeu hoje? Né? A gente fica pensando, a gente fica romantizando o debate, mas as coisas são sérias. O que você comeu hoje? Ah, hoje você comeu frango no almoço. Aquele frango comeu a soja. Pra tá aquele pé de soja lá que fez a soja, teve que sair a árvore. Né? Mas beleza, chega. Tá bom. Não precisa derrubar mais. Não precisa abrir mais área. Dá pra produzir e manter a humanidade pra sempre. Quase pra sempre, né? Um fim, uma hora chega. Mas precisa conter a poluição e o crescimento da população. Entendi. Então essa questão de que o agro mata, o agro destrói, o agro não sei o quê, o agro oprime, é uma falácia ou não é? É uma falácia. O agro produz, o agro puxa o PIB do Brasil, né? O agro alimenta as famílias. Quantas milhões de famílias? A minha família. Porque às vezes o mesmo cara que tá criticando o agro tá pedindo um lanchão. Sim, o teu que lanche tem é alface, inteiro, que tem ovo, que tem pão, que tem carne, que tem tomate. Sim, enquanto você tá comendo ele, você tá ali no celular, ali, postando ali. O agro mata tua fome. Né? O ser humano, por si só, ele é destruidor. Né? Ele é destruidor. Aonde o ser humano vai chegar, ele vai destruir. Já chegou, destruiu. Aonde a humanidade expandiu, né? Sempre foi, destruiu. E é isso. Só que a gente precisa discutir como que a gente destrói menos. Cada vez menos. Cada vez menos. Mas a chave é ter menos pessoas. E isso é uma coisa que é difícil de acontecer porque é uma inércia muito grande nessa reprodução, nesse crescimento. Então, para que haja um freio disso, precisa discutir muitos anos antes e implementar.
ideias para que você veja e isso tenha um resultado nisso nas próximas gerações. Então a classe política precisa ver além da curva, precisa ver além da campanha. Não é a tua campanha, a próxima campanha, mas campanha das gerações futuras que não vão ter o que comer se a turma agora não parar para discutir isso. E é um problema enorme e silencioso. Silencioso. Simplesmente acontece. Simplesmente acontece. Só que como vai acontecer com pessoas que a gente nem conhece, pô, teu tataraneto, quem que é teu tataraneto? Será que ele vai ter sua cara? Espero que não. Não existe, nem sei se ele vai existir, né? O Se meu? minha filha não tiver filhos, acaba a minha. Você hoje, a sua família hoje, vocês estão fazendo um benefício para a humanidade. Né? Se fizer mais um, talvez vocês vão ainda fazer um benefício, porque fazendo dois ainda mantém constante. 2 fazendo 3, 4, 5. Na próxima entrevista, então, vai ser você e um muçulmano, né? Um islâmico que tem 7 filhos, às vezes 10 filhos por casal, né? Isso Mas não precisa ser islâmico pra ter 10 não. Tem amigo nosso que tem bastante. Excelente, Henrique. E dentro disso tudo que você falou, você gostaria de fazer um destaque final, deixar uma mensagem pro público do nosso canal? Bom, eu queria fazer um apelo para que as pessoas se informem mais antes de fazer críticas, né? Leiam a matéria inteira, tentem entender as coisas a fundo e parar de alarmismo e parar de ficar fazendo show, e principalmente nessa época de ódio que a gente vive nas redes sociais, porque é muito fácil sair destilando ódio. Então a gente precisa parar, analisar as coisas de verdade, ver o que realmente está acontecendo, porque as coisas podem não ser o que parecem e podem as coisas podem tecnologias que vieram para ajudar e você tá aí criticando. Então, peraí, será que ela veio para ajudar? Será que é por causa dessa tecnologia que hoje o pessoal não tem fome? E importante falar também que além de tudo, não é o quanto você lê, né? Mas o que você lê, né? Você pode passar o dia inteiro lendo Folha de São Paulo, por exemplo, e você não vai sair nem um pingo mais informado, né? Ou mais conhecedor de alguma coisa por causa disso. Então, eu falo muito para as pessoas buscar mais conhecimento e menos informação. Porque o excesso de informação, principalmente ligado a esse jornalismo tradicional, né, o chamado jornalismo, que a gente vive hoje no Brasil, que é a corrupção da informação, né, já não é mais informação, já virou apenas opinião, e essa opinião ela vem sempre embasada de cunhos políticos, né, ela gera essa desinformação, essa guerra de narrativas que você está destacando aí. É a guerra atual que a gente vive, né? Tivemos a Segunda Guerra Mundial, depois tivemos a Guerra Fria e agora a guerra é a guerra de informação. Então não importa se a informação é totalmente verdadeira, o importa é que se ela vai atingir meu alvo. Essa informação vai atingir meu alvo, então atiram. Mas espera aí, vamos analisar as coisas direito. E muitas vezes as pessoas caem nisso porque elas buscam a informação que satisfaz elas, né? A opinião delas, né? Sim. Então se eu tô lendo aquilo que me agrada, é verdade. Se eu tô lendo aquilo que não me agrada, é mentira. Então eu ignoro a verdade e começo a assumir a verdade enquanto minha opinião, né? E a verdade é a verdade, ela independe da minha opinião, né? Ela independe daquilo que eu quero. E as pessoas hoje, principalmente a imprensa, elas não buscam a verdade, elas buscam a defesa da opinião. E isso gera essa desestrutura, né, essa desorganização toda, e as pessoas cada vez querem menos conhecimento, né, buscam menos literatura e mais informação. E a informação de hoje já não é a mesma de amanhã, já não é a mesma de ontem. Então as pessoas perdem muito tempo buscando informações, muitas dessas informações vão desinformá-la, e menos conhecimento, menos literatura, menos bases sólidas daquilo que vai formar o indivíduo realmente, né? Se favorece a narrativa, se falam. Se não favorece a narrativa, não se falam, né? Um exemplo clássico disso é a pandemia, a origem da pandemia. Qual que é a narrativa? 500 mil mortos,
genocida tá matando todo mundo. Mas peraí, da onde veio isso? Não foi feito aqui. O negócio veio de fora. Aí vamos falar de narrativa? Tá, vamos falar de narrativas. O coronavírus, né? Lá, no comecinho da pandemia, o Trump, eu não sou trumpista, não tem, só tô falando um fato. Ele falou, podia ser vazamento laboratório. Como ele falou, ninguém deu moral, né? Precisou ele sair do governo, entrar um governo de esquerda para levantar a discussão de que poderia ser um vazamento laboratório. Sendo que muito próximo de um tal mercado que diziam que era a origem do vírus, do mercado de animais vivos, né? Tinha um laboratório classe nível 3 que fazia pesquisas de vírus, laboratório de virologia, que inclusive fazia pesquisas com o coronavírus. Mas olha que tamanho de coisa, uma pandemia global que afetou o mundo inteiro, uma coisa que na nossa geração não foi vista antes, né? Um assunto importantíssimo que é a origem do negócio, né? Só pôde o debate vir à tona depois que o cara que primeiro falou isso saiu do governo, né? Não é porque eu não gosto do mensageiro que eu vou ignorar a mensagem, né? Sim. Porque não favorece a narrativa. A mídia brasileira demorou pra postar. Sim, Demorou. Começou a falar agora, depois que o Washington Post começou a bater em cima. Chegou um momento que a mídia brasileira teve que falar disso. Mesmo não querendo. Tentou falar o máximo depois. Né? Por quê? Porque junto com o Trump tinha o governo de direita aqui, né, que também falou isso. Mas se favorece ali, não vamos falar. Mas se dá pra metralhar ali, pá, fogo. Então é a guerra da narrativa. Isso, e aqui a gente tá na busca da verdade, né? Da verdade. Da desconstrução da narrativa pra tentar entender o fato como ele é, né? Independente se me agrada ou não. Né? A minha vontade não pode alterar a realidade. Né? Sim, sem paixões. Isso. As discussões têm que ser feitas sem paixões. Sem paixões. Vamos falar de agrotóxico? Vamos. Não é ai, veneno, meu Deus. Vamos falar de verdade o negócio. Vamos tentar entender o que tá acontecendo. Tem que ter, sem o agrotóxico, não dá pra produzir comida pro tanto de gente que tem pra comer hoje no mundo. Então vamos falar de sério do negócio ou vamos emburrecer o debate? Né? Os transgênicos, ai meu Deus, transgênico, comida transgênica, a Europa não aceita transgênico. Mas daí que a Europa não aceita transgênico? A gente transgênico é coisa mais segura, né? Faz com que a planta combata a lagarta sem ter que gastar veneno. Você não gosta do veneno, não pode passar veneno. Aí o transgênico coloca um gene, né, que faz uma proteína que combate a lagarta a hora que a lagarta come. Mas ele também não pode. Mas então beleza, qual que é a solução? Né? Então por isso que a gente tem que entender das coisas, tentar aprofundar e fazer as discussões sem paixões. Porque as discussões com paixões, elas são burras. A paixão que você fala, que é a emoção, ela nos impede de fazer a análise crítica da realidade. Por isso que a política, como tantos outros temas, tem que ser afastado a emoção. Né? O que é o ceticismo político? O ceticismo político é fazer a análise da realidade independente daquilo que eu quero. É uma premissa, é um pilar do conservadorismo. Sim, se você não sabe o que é ceticismo político, retorne aí nos vídeos anteriores e veja lá os pilares do conservadorismo. Então o ceticismo, né, esse pilar do conservadorismo desenvolvido por Edmund Burke, defende isso. Afastar ideologias, afastar a ideia da coisa política e começar a analisar a realidade, aquilo que é preciso, aquilo que é possível de se fazer dentro sem emoção, dentro da análise crítica.
né? Buscando o máximo de razão possível. Isso é um exercício que a gente tem que fazer diariamente. Porque o tempo todo eles tentam nos arrastar pro emocional, né? Pro afetivo, aquilo que me toca, aquilo que me sensibiliza, o que me impede de enxergar as coisas da forma como está acontecendo, da forma racional. E fazer isso justamente, você disse, que é emburrecer o debate. Sim, sim. Então, Henrique, muito obrigado pela sua presença, pela disposição de estar aqui, né, e discutir esse tema conosco. Espero que você volte mais vezes para aprofundar esse tema e discutir outras coisas a respeito da sua área, da sua vivência, daquilo que você tem buscado entender dia a dia. Bom, obrigado pelo convite, por poder falar um pouco sobre alguns desses temas que são importantes, e vamos lembrar de sempre fazer análises, ceticismo, né, e não emborrecer o debate, né, e sem paixões, sem paixões. É isso mesmo. Para você que quer conhecer mais sobre o nosso canal, volte aí nos vídeos anteriores, clique aí nos cards e conheça mais sobre o canal Em Direita. Se você gostou dessa forma, né, de se trabalhar, se você gostou dessa forma como foi desenvolvido hoje o nosso quadro, deixa aí seu comentário e acompanhe o nosso canal Em Direita. Muito obrigado, fiquem com Deus e até breve.